Vamos fazer o seguinte, vamos ler o 29, o 30 e o 31. Mateus 14, 29, 30 e 31. Creio que já está aqui no telão, então vamos ler. Então Jesus disse, venha. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou atormentado. Algumas versões, aterrorizado. Começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, como é pequena a sua fé, porque você duvidou. Em algumas versões vai dizer assim, homem de pequena fé, por que duvidastes? Eu creio que a maioria, mesmo que não tenha a familiaridade com a palavra de Deus, já conhece essa passagem. Alguns brincam que Pedro foi o primeiro surfista que surfou sem prancha. Um homem que, através da palavra de Deus, andou sobre as águas, só que em um determinado momento começou a afundar e Jesus resgatou ele. A pregação que eu queria trazer para você hoje é algo que acontece com a gente, ou pelo menos comigo, se não aconteceu com você. Glória a Deus por isso. Eu costumo dizer que o cristão, na sua caminhada com Cristo, ele vai passar por algumas encruzilhadas. Ele vai passar por algumas dúvidas, por alguns questionamentos que vão pairar pela sua cabeça. Mesmo que ela não faça um ninho da sua cabeça e tome os seus pensamentos, em algum momento, algumas dúvidas já pairaram sobre a sua cabeça. Eu tenho certeza que alguém aqui já se perguntou, por que eu nasci? Eu tenho certeza que alguém já perguntou, qual o propósito de Deus para a minha vida? Se você perguntar para alguém que de repente foi órfão, que os pais abandonaram, que foi violentado na infância, eu tenho certeza que em algum momento já se questionou, por que isso aconteceu comigo? Todos nós, na caminhada cristã, vamos ter alguns porquês na vida. Vamos se questionar algumas circunstâncias, seja uma perda, seja um ganho, seja uma dúvida, seja um medo. Às vezes você vai se questionar, por que eu não consigo mudar em tal situação? Por que eu não consigo resolver tal situação? Por que tal pessoa consegue de tal forma e tal pessoa não consegue e eu aqui queria não consigo? Eu lembro que o meu irmão mais velho e a minha cunhada durante anos tentou ter um bebê, não conseguiu. E entraram na fila da adoção e ficaram anos tentando. Até que eu olhava para o lado no Rio de Janeiro e via pessoas que não tinham responsabilidade nenhuma, tendo um filho atrás do outro. E eu olhava para o meu irmão, para a minha cunhada e dizia, por que Deus não concede logo o filho para eles e concede para essas pessoas que não têm responsabilidade financeira, moral, profissional, para cuidar e educar uma criança? Todo mundo, em algum momento, já se questionou um porquê com o Senhor. Esse porquê pode não ter te dominado, mas em algum momento você se questionou. E alguns meses atrás, eu indo para Joinville, eu tive um porquê na minha vida. Eu creio em Deus, eu louvo a Deus, os meus irmãos viram que eu toco, que eu canto, que eu faço o que for preciso para a obra do Senhor. Mas eu me peguei em um momento, mesmo sendo pastor, mesmo tendo há anos no Evangelho, eu percebi que eu cria em Deus, mas tinha dúvidas e tinha medos. Eu não sei se você já se questionou, mas por que eu creio em Deus? Por que eu confio em Deus? Mas ao mesmo tempo eu tenho alguns medos e tenho algumas dúvidas. Porque foi exatamente o que aconteceu com Pedro. Ele creu em Deus, ao ponto de sair do barco e ficar em pé na água. Mas em algum momento ele parou de crer, começou a ter medo, dúvidas, e isso fez ele afundar. Na minha e na sua caminhada, às vezes acontece isso. Nós cremos em Deus, levantamos a mão, ofertamos, dizimamos, fazemos tudo o que é preciso, tudo o que a cartilha manda. Mesmo assim, dúvidas e medos pairam na nossa mente ao ponto de nós afundarmos. Quem nunca? Perceba que o meu foco não é se você crê ou não. Mas é porque que mesmo eu crendo, ainda algumas dúvidas, alguns medos dominam o meu coração, dominam a minha mente, ao ponto de eu não conseguir orar, de eu não conseguir mais acreditar, de eu não conseguir mais frequentar, de eu não conseguir mais ser fiel. Eu não sei vocês, mas há 2 meses atrás, aproximadamente, eu precisei tomar uma decisão importante e no meu coração cria em Deus, mas ao mesmo tempo eu tinha medo do que iria acontecer.
Geralmente, a dúvida deveria ser inimiga da fé. Só que não é. Parece que elas são aliadas, na verdade, um casal. Porque sempre que você crê em algumas coisas, a dúvida lá no fundo paira sobre a sua cabeça. A verdade, meu irmão, que você não está errado. A verdade é que todo cristão verdadeiro tem seus momentos inquietantes. Todos nós, em algum momento, teremos momentos turbulentos que colocarão a nossa confiança em Deus em xeque. O coração que nunca duvidou é o coração que nunca dependeu totalmente de Deus. Porque aquele que depende totalmente do Senhor não está com um pé no barco e um pé na água. Ele coloca os 2 pés na água. Enquanto eu e você temos um pé no barco e um pé na água, nós não cremos totalmente do Senhor. Mas aquele que tem coragem de sair do barco e colocar os pés sobre as águas, aquele sim, em algum momento, entregou totalmente a sua confiança em Deus. É fato que Cristo nunca prometeu conforto. Nunca prometeu circunstâncias totalmente favoráveis. Mas Ele sempre disse que por mais turbulações que eu e você possamos passar, vale a pena. Você vai ver ao longo da Bíblia que não importa a dor ou o constrangimento que homens e mulheres de Deus passaram, no final, valeu a pena. Então nós aprendemos que a fé nos ajuda nas dificuldades, mas não nos dá direito de escapar delas. Eu creio que Pedro era um homem de fé. Um certo momento, quando Cristo está com os discípulos e pergunta: o que as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? Tu és isso? Tu és aquilo? Tu és fulano? Somente um teve coragem para declarar: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Corajosamente ele declara. Não era uma fé qualquer que Pedro tinha, embora ele tenha afundado. Era uma fé verdadeira. Uma fé que declarou que Cristo era o Senhor, uma fé que curou em nome de Jesus, uma fé que libertou em nome de Jesus, uma fé que ficou em pé sobre as águas em nome de Jesus. Então não era uma fé qualquer, mas mesmo assim, Cristo disse que era uma pouca fé. A fé que vem de Deus gera isso em nós. Coragem para declarar, força para caminhar, mas muitas das vezes a dúvida tenta nos derrubar. Por que Pedro duvidou? Aí a pergunta que fica é: por que nós duvidamos? Eu não sei você, mas já aconteceu. Deus está aí onde você está, louvando ao Senhor, cantando hinos, dizendo que eu confio em Deus. Mas lá no fundo, eu não sei se realmente Deus ia suprir a minha necessidade em algumas situações. Quantas vezes eu subi nesse púlpito para tocar e cantar louvores? Eu não estava sendo hipócrita, eu estava cantando com o meu coração de fato. Mas lá no fundo, às vezes, fica um resquício de dúvida sobre algumas circunstâncias. Então a pergunta é: por que Pedro duvidou? A pergunta que fica é: porque eu e você, mesmo crendo no Senhor, mesmo confiando no Senhor, mesmo estando aqui domingo a domingo, apresentando nossos filhos, lendo a palavra, orando, jejuando, abrindo mão do pecado, renunciando muitas coisas, como que eu faço tudo isso, mas não consigo vencer algumas batalhas internas que tem dentro de mim? Por que isso acontece? Vamos aprender com Pedro por que acontece. A Bíblia vai dizer que ele fica em pé nas águas. E ele começa a andar, e em um momento, sabe o que acontece? Ele olha para as ondas, ele olha para os ventos, e nesse momento, ele começa a afundar. Sabe por que eu e você, muitas das vezes, duvidamos? É porque nós damos mais atenção às causas secundárias, e menos atenção às causas primárias. Eu e você começamos a olhar aquilo que é secundário, aquilo que não é prioridade para a minha e para a sua vida, e começamos a afundar. Enquanto Pedro tinha os seus olhos em Cristo, enquanto Pedro tinha os seus ouvidos em Cristo, ele não afundou. Mas no minuto que os seus olhos se desviaram, ele começou a afundar. Quando ele começou a olhar para as ondas, a dúvida começou a pairar na sua cabeça. E ele não sabia e começou a afundar.
Às vezes parece que Deus permite algumas circunstâncias justamente para mostrar que a fé é uma obra dele e não de nós. A fé que nós temos em Deus é um presente que vem do alto, não é uma obra que eu e você realizamos em nós mesmos. Nossa fé não pode estar condicionada aos nossos sentimentos. A nossa fé precisa estar condicionada a uma certeza que é Cristo. Pedro tinha uma convicção: se Jesus mandar eu ir, eu vou. Ele foi. Mas no minuto que ele deixou as emoções falarem mais alto, ele começou a afundar. Nossa fé não pode estar condicionada ao que sentimos. Antes de Cristo passar pelo nosso coração, ele precisa passar pela minha mente. Se a minha fé estiver condicionada ao que eu sinto, será uma fé volúvel, que muda de acordo com os meus sentimentos. Sentimento é relativo. Aquilo que eu sinto pode não sentir amanhã, mas a certeza, ela é convicta. Quanto que é 5 mais 5? 10. Se eu estiver triste, quanto é 5 mais 5? 10. Que cor é essa daqui? Preto. Se eu estiver alegre, que cor é essa daqui? Preta. Ponto final, não está condicionado àquilo que eu sinto. No minuto que a minha fé, no minuto que a minha crença em Deus é condicionada àquilo que eu sinto, a minha fé será volúvel. Porque no dia que eu estiver triste, eu vou começar a olhar as circunstâncias e vou afundar. No dia que eu estiver alegre, eu vou sair do barco firme e forte e vou começar a andar. No outro dia, quando alguém falar mal de mim, quando algum contrato não for fechado, quando alguma conta não for paga, vai abalar as minhas emoções. Logo eu vou afundar. No minuto que eu ver o dinheiro na conta, as coisas acontecendo, eu volto a ter fé e crer em Deus e andar de novo sobre as águas. Isso é uma fé emocional. Isso não é uma fé racional, que Romanos capítulo 12 diz. Romanos capítulo 12 vai dizer que eu e você precisamos entregar um culto racional ao Senhor. Um culto que agrada a Deus é um culto com convicção, não é um culto com emoção. Eu lembro uma vez que a minha primeira briguinha com a minha esposa, que antigamente era minha namorada, foi porque eu falei que amor para mim não era sentimento, amor era uma decisão. E ela ficou revoltada comigo. Então quer dizer que você não sente amores por mim? Claro que eu sinto. Mas o meu amor por você não pode estar condicionado ao que às minhas emoções. Porque se amanhã as minhas emoções disserem pega a mala e vai embora, eu vou. O amor é uma decisão. Você quer ver uma coisa? João 3,16. Porque Deus amou o mundo que fez o quê? Deu. Porque Deus amou o mundo que ele ficou olhando, achou bonito e deixou todo mundo se lascar para o inferno. Não, ele deu, ele entregou, foi uma decisão. Cristo no jardim do Éden, as suas emoções estavam totalmente angustiadas. O que Cristo fez? Seguiu as suas emoções ou seguiu a sua mente, a sua fé em Deus? Se Cristo seguisse aquilo que ele sentia, eu e você não estaríamos aqui agora. Porque antes da fé passar pelo meu coração, antes da minha certeza que eu tenho em Deus passar nas minhas emoções, precisa passar na minha mente, porque ela não pode ser volúvel. Charles Spurgeon vai dizer: os convertidos que se convertem emocionalmente morrem quando a emoção acaba. Sabe por que eu e você afundamos muitas das vezes? Porque a minha fé e a sua fé está condicionado àquilo que eu sinto, está condicionado àquilo que eu vejo, está condicionado àquilo que eu ouço, e não naquilo que eu acredito, mesmo não vendo, mesmo não sentindo e mesmo não escutando. É por isso que eu e você afundamos. Porque eu e você damos mais prioridade àquilo que vemos do que aquilo que está convicto na minha e na sua mente. Pedro sai do barco e fica em pé, ele não afunda. Ele vai caminhando até Cristo e não afunda. Enquanto os seus olhos estavam direcionados para Cristo, ele estava seguro, meu irmão. Mas no minuto que ele desviou a sua atenção, ele começou a afundar. Você acha que é brincadeira? Quando a Bíblia diz em Tiago que Satanás está ao nosso derredor, aguardando uma oportunidade para nos tragar? Você acha que é brincadeira que a Bíblia diz que o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, está arquitetando um plano para tentar nos tragar? É por isso que eu e você não podemos desviar o nosso olhar de Cristo.
Você que está desanimado e aflito por questões temporais, qual é a razão? De repente você vai dizer, Ismael, eu nunca fiquei tão vulnerável como agora. Eu já passei por provação, mas essas que eu passo agora, nunca. Você não vai entender. Ismael, eu nunca cheguei tão longe no erro como agora. Ismael, eu nunca fiquei tão indeciso, nunca tive tanta dívida. Eu já tive dívida e já paguei, mas essas eu não consigo. Ismael, o nível de dificuldade que eu estou, o nível de pressão, o nível de angústia, o nível de dor que eu estou, eu nunca vi antes. Se você soubesse, você iria entender que às vezes eu vou olhar para o lado e vou parar de crer em Deus. Sempre que tiver mares difíceis, mas nada que um nado ou um barco não resolva. Preciso, literalmente, andar por elas, mesmo que eu não consiga. De repente você vai dizer, se eu tivesse tal dinheiro, se eu tivesse tal cliente, se eu tivesse tal contato, se eu tivesse tal oportunidade, com certeza seria diferente. Eu te pergunto, isso não é olhar para as coisas secundárias? Isso é olhar para qualquer coisa, menos para Deus. Enquanto você achar que a solução de seus problemas está na sua capacidade física, intelectual, emocional, Ismael, mas o que você não sabe como eu vendo, eu sou um vendedor nato. Você não sabe como eu fecho um contrato, você não sabe como eu faço tal coisa. Se você soubesse que essa capacidade não vem de você, se você soubesse que esse cliente que vem e fecha contigo não foi você que foi até ele, foi alguém que enviou. Se você soubesse que a fé que habita em mim e você não é trabalho nosso, é uma obra do Espírito Santo que age dentro de nós. Por que duvidastes? Será que estamos tão acostumados com o Deus natural que esquecemos que Ele é sobrenatural? Será que estamos tão acostumados a estar no controle que quando as coisas fogem um pouco do nosso controle, duvidamos se Deus é capaz de continuar seguindo com aquilo que Ele prometeu? Será que estamos tão acostumados com Deus agindo de forma ordinária, comum, e quando Ele quer me colocar e colocar você em algo totalmente impossível para agir de forma extraordinária, você afunda? Será que a minha fé só é capaz de me manter de pé enquanto eu estou no solo firme? Será que a minha fé só é capaz de me manter de pé enquanto eu vejo, enquanto eu toco, enquanto eu consigo enxergar ou ouvir, mas no minuto que isso para, a minha fé vai embora e eu vou junto? Parece que enquanto as possibilidades são visíveis e palpáveis, achamos que Deus está agindo. Quando se torna invisível, desistimos e começamos a acreditar que tudo vai por água abaixo. Eu te pergunto mais uma vez, é possível Deus te colocar numa posição perigosa e te deixar lá? Você já viu um justo mendigar o pão? Você já viu a sua descendência perecer? Eu não. Todos aqueles que confiaram totalmente em Deus e tiveram coragem de sair do barco e colocar os 2 pés sobre a água, sobre a ordem de Cristo, não afundaram. Se Ele é teu Deus, Ele te colocará lá e te conduzirá, mesmo em meio ao caos. Temos corrupção no nosso coração? Claro que temos. Mas também temos um espírito regenerado que foi colocado em nós no minuto que nos convertemos. Há em nós o que pode nos destruir, mas foi implantado em nós algo que é indestrutível. Basta eu e você crermos. Os discípulos percebem que o mar é real. Eu não estou dizendo que a nossa dor, a nossa angústia e dificuldade não é real, porque é. Os discípulos sabiam que o barco era real. As ondas eram reais. Eram perigosas. O vento era real. A escuridão, tudo era real. Eu não duvido da sua aflição. Eu não duvido da sua dor. Eu não duvido do seu perigo. Mas os discípulos esqueceram que a onda era real. O barco era, o vento era, a escuridão era, mas o mestre também era real. E é isso que a gente esquece.
O desconforto pode ser real. Mas Cristo era a coisa mais real que havia naquela tempestade. Não havia nada mais real naquele lugar do que Cristo. Sabe uma coisa que acontece muitas vezes com a gente? É que nós temos experiências passadas e achamos que Deus vai agir do mesmo jeito como Ele sempre agiu. Muitas das vezes, nós estamos angustiados com algumas situações. E eu digo que as circunstâncias do dia a dia nos angustiam também, irmão. A batalha espiritual, muitas das vezes, ela não é mística, ela não é invisível, ela é visível, ela é real. Quando você sai de casa e você decide não olhar para a mulher do lado, decide não responder tal mensagem, decide não fechar com um cliente mentiroso que está dando uma volta para alguém, quando decide não falar mal de fulano, quando decide não fazer algum tipo de comentário, todas as vezes que você nega o pecado em honra a Deus, você está vencendo uma batalha espiritual. Ela não é mística, ela não é invisível não, ela é real. Dia após dia, eu e você vencemos batalhas espirituais e não percebemos. Só que parece que quando as coisas começam a ficar um pouco turva e sair do nosso controle, achamos que ainda precisa estar no nosso controle. A situação ainda precisa se resolver da forma que se resolveu anteriormente. Vou te dar um exemplo. Mateus capítulo 8 vai dizer que os discípulos de Jesus também passaram por uma tempestade. Cristo dormindo sobre o barco, uma tempestade começa a acontecer. Eles ficam desesperados e acordam o mestre. E o mestre, mais uma vez, meu Deus, que dúvida que vocês têm, que pouca fé que vocês têm. Cristo dá uma palavra, as ondas, o mar, o vento, tudo para e fica uma calmaria no mar. Os discípulos ficam admirados e dizem, meu Deus, quem é esse? Que até o vento, até o mar lhe obedece. Percebe que nessa tempestade, Cristo resolveu o problema. Resolveu a circunstância. Na outra tempestade, de repente os discípulos acharam que mais uma vez ele iria resolver o problema da tempestade. Porque nas duas situações, tinha um barco, tinha um mar, tinha uma tempestade. Aí eu te pergunto, qual é a diferença? É que há momentos que Jesus vai agir nas circunstâncias e vai mudar ela em teu favor. Haverá momentos que Jesus agirá em você, independente da circunstância. No primeiro caso da tempestade, quando Jesus manda a tempestade parar, e os discípulos não tiveram que colocar sua fé em ação. Cristo que deu a ordem. Mas na segunda circunstância, eles tiveram que colocar a sua fé em Deus em ação. Vai ter momentos que Cristo vai agir na circunstância. Vai ter momento que Ele vai agir em nós, apesar da circunstância. Tudo vai parecer um caos, mas creia, eu e você continuaremos seguros. Porque não importa o tamanho do barco, não importa o tamanho do mar, não importa o tamanho da tempestade, o importante é quem está nela, e o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está nela. Às vezes Deus livrará eu e você do fogo, outras vezes fará eu e você a prova de fogo. Porque o fogo purifica toda fé que não provém do Senhor. Creia, meu irmão, existem coisas que não estão autorizadas a nos destruir. Não é possível, Ismael. Se você soubesse, eu vou repetir para você. Existem coisas que, por mais que doa, por mais que te angustie, não está autorizado a te destruir. Está autorizado apenas a transformar você. Muitas das vezes Deus não está preocupado com o nosso conforto. Ele está preocupado com o nosso desenvolvimento. O foco de Jesus é gerar uma fé verdadeira, genuína em mim e em você. Eu posso provar para você com um texto muito conhecido que eu creio que todos conhecem. Jó capítulo 1 vai dizer que Deus dá uma ordem: toca em tudo o que você quiser, mas não toque na vida dele. Sabe o que a Bíblia diz em Jó capítulo 2? Capítulo 1, se eu não me engano, existia uma cerca de proteção sobre Jó,
que não permitia com que ele fosse tocado. Existem coisas que não estão autorizados a te destruir. Eu digo isso fisicamente e te digo isso emocionalmente também. Há 2 meses atrás, 1 mês e meio, eu tive que tomar uma decisão importante para mim e para minha família. Alguns irmãos sabem, mas nós iniciamos a construção da nossa casa. Uma casa humilde, pequena, mas é nossa. E nós, durante muitos anos, colocamos as nossas economias guardando para construir essa casa. E chegou a hora de tomar a decisão. Eu lembro que eu orei durante tanto tempo com os irmãos para sair o alvará, e quando o alvará saiu, eu não tinha coragem de começar a obra. Um dos meus medos, sabe o que era? Era que eu não tenho o dinheiro todo da obra. E o meu medo era começar e não conseguir terminar. Cara, isso me angustiava demais. O outro medo, sabe qual era? É eu colocar o dinheiro na obra e alguma coisa acontecer comigo e a minha esposa e o meu filho não ter uma reserva para poder se manter até se estruturar. Sabe qual era o meu medo? Era eu colocar o dinheiro na obra e de repente eu precisar para alguma coisa, para o Caleb ou para a Bruna, e eu não poder ajudar porque eu coloquei tudo na obra. Isso começou a me angustiar demais. Parece ser bobo, mas se eu perguntar para você, todo mundo tem uma coisa boba que angustia o nosso coração. Até que eu estava indo para Joinville e eu comecei a ouvir uma mensagem no carro. E era exatamente sobre isso. Por que está duvidando? Ismael, que Deus eu sou para você? Fala para mim que Deus é esse que você prega no púlpito, que você diz confiar, que não é capaz de iniciar uma pequena obra, uma construção civil. Que Deus é esse que não é capaz de manter a sua família segura. Que Deus é esse que não é capaz de manter a sua esposa guardada. Que Deus é esse que não atende às suas orações. Que Deus é esse que você serve, que você prega, Ismael. E eu comecei a chorar e falei, Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que eu vou começar e eu vou terminar. Eu creio que as coisas vão acontecer. Mas eu estou com medo, Senhor, eu estou com medo. Eu comecei a gritar e falar no carro, estou com medo. Ele falou, Ismael, enquanto você não colocar os 2 pés sobre a água, você não verá a minha glória. Enquanto um pé estiver no barco, você ainda vai achar que é da tua força. Eu cheguei em casa e falei com a Bruna, a gente precisa. Vamos lá. Ela olhou com medo, vamos, ficou vamos, ninguém queria ir, com medo, mas eu fui com medo mesmo e começamos. Como vai terminar eu não sei, daqui a alguns anos eu volto e conto para vocês, mas eu queria te dizer que isso me angustiou durante meses, o diabo acabava com a minha mente, até que teve um dia que eu tomei a decisão. Fechei o contrato com o pedreiro, meu amigo, quando eu vi a máquina jogando o concreto para baixo, eu falei, estão enterrando o meu dinheiro. Né, Pedro? Depois eu comecei e faz pix para um lado, e transfere para o outro, e paga aqui, e paga ali. Já saiu isso tudo? Já. Eu não vi um tijolo para cima, irmão, está tudo para baixo. É, Tito, tá rindo, né? Sabe por que eu estou nesse exemplo para você? Porque às vezes você vai achar que essa tua dúvida, esse teu medo que você tem de uma coisinha boba, não, mas um crente não pode ter medo disso. Um crente não pode ter medo de tomar uma decisão assim. Um crente não pode ter medo de agir dessa forma. Sim. Irmãos, eu tenho 35 anos. Pelo menos uns 20 anos eu já ministro o evangelho, eu já prego o evangelho, eu já canto, eu já toco. E sim, a angústia veio tanto no meu coração que eu comecei a afundar. Até que eu confiei e falei, ou é. E começamos. Não terminamos, mas começamos. Hoje eu digo para você que eu estou com os 2 pés na água. E eu não faço a menor ideia por quanto tempo eu vou andar sobre as águas. Mas essa mensagem falou ao meu coração, Ismael, enquanto você estiver olhando para mim, você não vai afundar. Se você olhar para a sua conta bancária, se você olhar para o seu salário, se você olhar para a sua capacidade, você vai afundar.
Pode ser que tenha dois tipos de pessoas aqui hoje. Muitos aqui são cristãos, creem no Senhor como seu Senhor e Salvador. E as dúvidas muitas vezes pairam no seu coração. E você começa a afundar. E hoje pode ser o dia, assim como foi aquele dia para mim dentro do meu carro, de você emocionalmente, fisicamente, intelectualmente, mentalmente tomar uma decisão diante do Senhor e dizer: eu creio no Senhor e colocarei os 2 pés sobre o Senhor. Só que também tem um outro tipo de pessoa aqui hoje, que eu não posso deixar passar. Existem pessoas aqui também que ainda não tomaram uma decisão com Cristo e continuam afundando no pecado, na mentira, na discórdia, porque ainda não foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Percebe que você que ainda não confessou Cristo como seu Senhor não é diferente de mim? A diferença é que eu já tenho um mestre para me socorrer quando eu começar a afundar. Você, a partir de hoje, pode ter o mesmo mestre e tirar você daquilo que tem acontecido na sua vida. Irmãos, geralmente quando eu prego, ou quando eu dou algum estudo, eu prefiro falar sobre os meus pecados do que sobre algum tipo de qualidade ou virtude que eu tenho. Porque até nas minhas virtudes, nas minhas qualidades, eu sou ruim. É só perguntar para minha mulher, eu estou sempre errado. Então eu acho que você vai se familiarizar mais com os meus erros, com os meus defeitos, do que com as minhas qualidades. Eu quero falar para você de novo. Por mais que eu tenha chorado aqui, porque eu sou chorão, eu não quero tocar suas emoções. O choro pode ser a consequência de uma conversão genuína, mas nem sempre é o resultado dela. Eu não sei o que se passa no seu coração, eu não sei o que tem passado sobre você, mas se em algum momento, alguma circunstância tem tirado a sua atenção, a sua fé, a sua direção no Senhor, assim como estava acontecendo comigo, e até hoje eu preciso continuar caminhando e olhando com Cristo, porque eu sei que eu vou afundar se eu parar de olhar. Eu queria convidar você para que a gente orasse junto, uns pelos outros, uns com os outros. A Bíblia vai dizer que quando Pedro começa a afundar, a Bíblia não diz que Jesus vai andando até ele e puxa ele. A Bíblia diz que ele estende a mão. Provavelmente Pedro já estava tão perto de Jesus, mas decidiu olhar para o lado. Às vezes eu e você estamos tão próximos, basta Cristo estender a mão e nos trazer de volta. Só que uma coisa aconteceu para que Pedro pudesse ter esse socorro. Ele clamou. Eu clamei naquele dia no meu carro. E de repente hoje pode ser um dia que você vai clamar ao Senhor. Seja você cristão, seja você não cristão, você vai clamar a Cristo essa noite e pedir para que Ele não tire você da tempestade, mas sustente você fiel a Ele nela e passe até aonde Ele achar que você deve passar. Se Cristo achar que tem que parar a tempestade, Ele vai parar. Se Cristo achar que Ele tem que caminhar você em meio à tempestade, Ele vai caminhar, não importa. O importante é que eu e você clamamos, o importante é que eu e você ouvimos, o importante é que eu e você cremos e confiamos nele. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Se o sol se pôr.